Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Colunista Anderson Comenta. Hoje eu darei continuidade sobre o tema que eu parei e também finalizar a questão sobre o neoliberalismo e a precarização do trabalhador. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o Colunista Anderson Comenta, adicionar o sininho, compartilhar com seus amigos, dar os likes e deixe um comentário aqui embaixo. No vídeo anterior eu falei sobre a questão do pleno emprego, que foi um índice muito positivo para o governo, né? Segundo a PNAD, né, que teve 39 milhões de carteira assinada. Só que, infelizmente, há ainda um contraste da realidade devido a um número de índices de pessoas da informalidade ainda, que são 38%. E aí então eu quero também tratar nesse aspecto, porque eu gostaria de falar sobre nessa questão da metodologia, né, das pesquisas como eles abordam as pessoas, desses trabalhadores, desse público-alvo principalmente, que eles atuam. Eles perguntam se aquele trabalhador está trabalhando, está ocupado, e o trabalhador é aquela pessoa que, mesmo que trabalhe na informalidade, ele diz que sim, trabalha. Aí então incorpora isso na forma de estar integrado nesse contexto, né, do trabalho. Só que a realidade é outra, mostra o trabalhador ainda da informalidade, no mercado informal. Só para poder esclarecer um pouco para vocês. Com relação a uma questão do o exército industrial de reserva, eu queria trazer o primeiro significado, mostra que os trabalhadores têm que ser disciplinados. O que quer dizer isso? Hoje existe uma margem muito grande de trabalhadores que vivem da informalidade, de baixa renda, baixos salários, que não tem uma perspectiva nenhuma, fazem uns bicos, enfim, tudo aquilo estão aí à disposição. E quando há um processo de demanda, eles são contratados, só que não com um salário, um valor que seja mais digno, e sim um salário muito aquém, muito abaixo, que vai prejudicando cada vez mais. Enquanto aquela pessoa que está trabalhando também, ela não tem uma outra opção, né, servir, ganhar aquilo que eles estão disponibilizando em termos de uma quantia bem aquém, bem irrisória, né, muito abaixo. E é por isso que eles, quem acredita diz, se você não quiser trabalhar, tem outro que está à disposição. É assim que eles querem que você, trabalhador, continue lá, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Bom, vamos então falar sobre essa questão que eu queria traçar para vocês, né? No relação que hoje o trabalhador da nossa era hoje da informática, da digitalização, existe hoje um tipo de trabalhadores chamado infoproletariado. O que significa isso? São trabalhadores que dependem das máquinas, né, dos digitais, para poder atuarem no seu trabalho, né? Tanto que atuam de uma forma de smartphone, call center, aquelas pessoas que trabalham, né, telemarketing, né, das pessoas, e também são trabalhadores de aplicativos. Nisso eu quero trazer um pouco importante aqui para vocês, meus caros amigos, com relação a esses trabalhadores de telemarketing, né, call center, né, que são trabalhadores que atuam, né, muitas horas exaustivas de trabalho, uma jornada muito cansativa, que leva aquele trabalhador a problemas psicológicos, né, que desgastes emocionais. A gente chama isso de síndrome de burnout, significa um desgaste emocional, esgotamento da pessoa. E quando acontece isso, este trabalhador é afastado para poder se descansar e recuperar suas energias, né? Pede uma licença para poder atuar. Nisso, às vezes esses trabalhadores, né, que não aguentam muito, a gente chama isso de rotatividade.
São trabalhadores que às vezes são voluntários, que saem, pedem demissão daquela atividade, daquele trabalho, para poder buscar uma outra forma de trabalho, né, gente? E aí por isso que acontece isso, que hoje esses trabalhadores ele pede demissão por conta que não tem condições de aguentar essa forma, né, de exploração exaustiva. Por isso que essas pessoas atuam na forma da informalidade. E por isso que acontece isso, né, gente? Esses trabalhadores que, por exemplo, trabalham num estabelecimento comercial, por exemplo, estou aqui para trazer para vocês, que eles atuam de uma maneira que trabalham também por metas, é outra forma também de uma sob pressão, que eles sofrem bastante, que eles, às vezes existe uma forma de dar uma rotatividade de voluntária e involuntária. Voluntário é aquela pessoa que toma a iniciativa de sair, pedir a demissão. E claro, né, voluntário é aquele que o patrão, o empregador, demite aquela pessoa. O rotatividade significa a demissão e demissão. Então é isso. Passou para poder esclarecer isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então essas pessoas hoje que são trabalhadores, às vezes que moram em outras cidades, né, e ganham um salário, às vezes um salário bruto, né, uma remuneração bruta do salário. Salário significa, para um termo mais esclarecedor, significa salário, quer dizer, pago pelo sal, por sal. O latim significa isso. Só para poder ilustrar aqui para vocês, tá? Então, veja, essas pessoas trabalham em outros municípios, né, são chamadas de cidades dormidas, né, que não tem nenhuma perspectiva de empregos melhores, né, eles buscam outras cidades, outros municípios, para poder em busca de atividade de trabalho, para melhorar as suas vidas, né, que são uma forma de melhorar. A gente chama isso de chamado pêndulo geográfico, ou seja, o trabalhador vai para outro município ou cidade e depois retorna para seu respectivo município ou cidade. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nessas formas. Quando acontece isso, por conta que esses trabalhadores não aguentam dessa forma de subemprego, né, que às vezes ou exploração excessivas que acontece, eles vão para o chamado lupenproletariado, significa pessoas maus tratos. É uma forma que esses trabalhadores que estão hoje vivem de vendedor de coco, churrasquinho e entre outros, né? Dessa forma, que são trabalhadores que atuam para ter um ganho melhor do que desses estabelecimentos comerciais. Antes disso, eu já me esquecendo da parte anterior, também existe chamado e-commerce, ou seja, hoje por conta do comércio eletrônico online, hoje essas vendas estão ocupando os espaços desses trabalhadores, desses estabelecimentos comerciais, que estão prejudicando, porque esses comércios online, eles atuam, eletrônicos, eles atuam de vendas de produtos de outros estados, né? E isso vai prejudicando um pouco o setor do comércio aqui, dentro das cidades, os municípios que tem um pouco maior e não tem condições de manter empregados e são demitidos. Como falei a você há poucos instantes, da rotatividade, tá? Então é isso. Bom, vamos continuando ainda falando sobre lupenproletariado, são trabalhadores, são os maus tratos, que eu já expliquei a vocês, vendedores de churrasquinho, de coco, de água de coco, enfim. São esses trabalhadores que que vivem na margem, né, hoje dos trabalhadores, né, que não tem nenhuma perspectiva nenhuma, não tem uma proteção, não pagam o INSS, enfim, tudo isso fora desse contexto. Então, vamos lá. O que acontece com essa questão, gente? Veja, esses trabalhadores que hoje estão nesse mercado, né, ele não tem uma perspectiva
e são culpabilizados para algumas pessoas, né, de que é chamado que não tem um esforço maior para poder chegar aonde que chega. Mesmo trabalhadores que são formados têm maior índice de escolaridade também vivem no subemprego também, infelizmente. Essas pessoas que vivem no subemprego, tá? Então é esta situação que está acontecendo hoje. E também esses trabalhadores que trabalham são catadores, principalmente são chamados trabalhadores invisíveis, que não são reconhecidos, né, com essas questões. Eu queria trazer para vocês, meus caros amigos, também um ponto muito importante que vai começar agora para valer. Falar sobre hoje a questão do PT, Partido dos Trabalhadores. Eu queria trazer um pouco também a questão da social-democracia. Mas por que eu quero falar isso? Porque, veja só, essa política hoje, né, que infelizmente o Partido dos Trabalhadores ele foi forjado, né, lá em São Bernardo do Campo, né, lá nos anos 70, no século passado, em 1978. O Partido dos Trabalhadores foi fundado em 1980, oficialmente, né? Só que hoje há uma espécie de paralelo no aspecto da questão que eles atuam em defesa, a manutenção do capitalismo, que são chamados de neoliberalismo progressistas, né, que mantém ainda o capital, né, o capitalismo, a financiarização. Ainda vou falar sobre essa questão mais já já. Então, é exatamente isso que acontece, meus amigos. Esses trabalhadores atuam, né, nesse aspecto por conta disso, né, que eles vivem nessas condições. Vamos lá, mas por que eu chamo isso de social-democracia? Porque que ela defendem a manutenção do capitalismo. Isso acontece já na Alemanha, na Inglaterra e também aqui no Brasil também, e também na Argentina, né, aqui na América do Sul. Né? É por isso que estou falando sobre isso. Enquanto está acontecendo isso, a extrema-direita está em ascensão por conta falta dessas promessas e a questão da entrega daquilo que os trabalhadores precisam e são frustrados. Por isso que está gerando esses problemas que estão ocorrendo com eles. Vamos lá. Então, nisso, meus amigos, aí vamos entrar agora com relação um tema muito importante. Agora, um processo de transição que está acontecendo hoje é chamada de financiarização econômica, né? O processo de financiarização, passando de um processo de indústria para o processo da economia, né? Do rentismo desses trabalhadores que hoje perdem cada vez mais seus direitos e hoje é chamado capital improdutivo, né? Que hoje não produz nada, só geram dinheiro, são ativos financeiros de ações, bolsa de valores, de empresas, né, títulos do tesouro que o país, né, também, né, enfim, são essas questões, esses aspectos. Nisso, o que está acontecendo? Esses trabalhadores, hoje, o rentismo, hoje, enquanto a gente são trabalhadores ativos, os trabalhadores da renda passivas, que são os rentistas, que recebem dinheiro do governo, né, por conta da taxa da Selic, né, que hoje está 15%. É por isso que está acontecendo, gerando as desigualdades dessas pessoas, por conta estão tirando os recursos do país para ser entregues, para ser pagos para estrangeiros, investidores estrangeiros, banqueiros, né, que estão hoje lucrando, que determinam a situação do país, quanto o trabalhador precisa ganhar, tirando seus direitos com essas políticas de austeridade fiscal, políticas fiscais, né, monetária, para poder dizer que nós estamos gastando. Enquanto isso, quando eles falam do Bolsa Família, mas eles não falam sobre a questão da isenção de impostos, das isenções de prerrogativas que ele tem. Muitas contradições que eles começam a falar, né, neste aspecto, né? E por isso
Eu acho muito absurdo. Bom, então é isso, né, gente? Os recursos do país são transferidos para essas entidades, né, para essas pessoas que estão atuando. Já vamos agora falar um pouco, num outro aspecto muito importante, falar sobre a escala 6 por 1, né? Por que a escala 6 por 1? É uma reivindicação, uma demanda muito antiga, né? Que começou no ano passado, né? Por uma pessoa do YouTuber, né? Dessas pessoas, dessas subcelebridades que falou sobre a questão da escravidão moderna. O nome desse cidadão é Rick Azevedo, né? E começou aí o ano passado uma campanha que mobilizou as classes trabalhadoras para poder que esses trabalhadores possam terem um pouco, né, uma condição de folga, né, uma jornada, né, que você a escala 6 por 1, mas nada mais do que significa o trabalhador trabalha 6 dias por semana e não folga um dia. Então é isso, né, os colaboradores, ou seja, 44 horas, né, semanais. Então, para reduzir para 36 horas. Esse é um projeto que está na Câmara hoje, que está sendo tramitado. E quero, para finalizar neste aspecto ainda, que é muito importante, meus amigos, o que da escala 6 por 1, existe ainda essas contradições, falam sobre que vai quebrar a economia, como eles falaram sobre a questão dos escravos, né? Quando não houvesse a escravidão, ia quebrar o país. Essa velha história, o conforto, a questão da forma dos trabalhadores, da saúde mental, existe essa dicotomia, né? Economia e trabalhador. Sempre há isso nesse aspecto. Bom, para finalizar a temática que eu queria finalizar aqui para vocês, falar sobre um tema muito importante que vai acontecer agora, dia 3 de dezembro, agora, um julgamento falando sobre a questão da pejotização. O que significa isso, pejotização? Trabalhadores que trabalham, que são trabalhadores que trabalham de uma empresa, ao invés de ser assalariados, são uma questão do PJ, né? Trabalhador pejotizados, né? São essas pessoas que trabalham. Só que é uma forma de fraudar, né? Isso pode também gerar grandes problemas no aspecto como posso dizer, meu Deus, da previdência, né? Da previdência, que pode prejudicar então, né? No aspecto da previdência. Era isso que eu queria trazer para vocês. Aí, claro, o que caracteriza um vínculo empregatício? Eu vou falar aqui um pouco para vocês. Olha, o vínculo empregatício, meus caros amigos, tem a questão da onerosidade, que é o pagamento das pessoas, o patrão paga o salário dos trabalhadores. E também tem a subordinação, que estão subordinados ao patrão, o empregado ao empregador. A habitualidade, que significa que ele continua trabalhando sem faltar, que está presente, né? Então ele tem essas características também, meus amigos. E também sobre a pessoalidade também, claro, já ia me esquecendo, a pessoalidade, que significa que a pessoa está presente pessoalmente, né? Então é isso, é o que eu queria dizer. Existem essas questões e vai dependendo a vida, a proteção desses trabalhadores, que uma forma está havendo esse debate com relação a isso, né? Esse vínculo, né, empregatícios, com relação que pode ser autônomo ou não. Vai ser um debate muito interessante. Era isso, gente. Portanto, é isso que eu quero trazer para você. Nós estamos vivendo um momento, um processo de regressão ao século passado. É isso que é importante trazer para você, que eu queria finalizar este vídeo para vocês. Muito obrigado. E para o próximo vídeo vou falar sobre outro tema muito importante. Um tema que vai mostrar uma outra realidade também, que tem a ver com o neoliberalismo. Muito obrigado a todos. Até mais.